Como sabem, o Estado decidiu intervir nas fundações do país, que inclui a região autónoma da Madeira, encerrando fundações, por um lado, e cortando verbas noutras fundações que eram subsidiadas pelo Estado, pelas câmaras e pelos governos regionais. A Fundação Social Democrata da Madeira ficou fora destes cortes e deste encerramento. O PSD alega que não recebe verbas do Estado, ou seja, do Orçamento de Estado, do Orçamento da região ou das câmaras municipais. O que se passa na região é que esta Fundação Social Democrata criou um mecanismo de triangulação que lhes permite receber verbas, porque a Fundação é detentora de uma série de sedes que depois são alugadas ao PSD e naturalmente que recebe dinheiros da Assembleia Regional do financiamento partidário de forma indireta para contornar essa questão. Mas o que nos traz aqui nesta conferência de imprensa tem a ver com aquilo que nós entendemos como a normalização da anormalidade do que se passa na região autónoma da Madeira. Aquilo que é anormal é normalizado aqui na região autónoma da Madeira ao longo dos anos. E o que é verdade é que nós exigimos transparência em relação às fundações e, neste caso concreto, em relação à Fundação Social Democrata. Todos sabem, é do conhecimento público, que a Fundação Social Democrata tem um património superior a 4 milhões de euros. Não nos consta que esta fundação tenha uma máquina de fazer dinheiro e esteja autorizada para isso, e não nos consta que o dinheiro caia do céu para dentro da fundação. Tem que existir meios e mecanismos de financiamento dessa fundação para ela poder sobreviver. E o que é certo e sabido é que há esses meios e essa fundação tem património e tem recursos financeiros. Por uma questão de transparência, uma vez que aquela fundação é um braço armado de um partido político, está ao serviço de um partido político e tudo faz para promover esse partido político na região autónoma da Madeira, era interessante e obrigatório, por uma questão de transparência, conhecer quem são os mecenas, entidades privadas, empresários, personalidades que financiam a Fundação Social Democrata. E, por outro lado, também era necessário saber se algum ou alguns dessas entidades ou personalidades presta bens e serviços à região autónoma da Madeira ou às suas câmaras municipais, se alguma dessas entidades empresariais que financia a Fundação Social Democrata se contribui, ou melhor, se ganha concursos com o Governo Regional da Madeira e com as câmaras municipais. É necessário termos em conta que a região autónoma da Madeira sofreu um grande boom de obras públicas nos últimos anos. Nós construímos o aeroporto, vias rápidas, estabelecemos parcerias público-privadas, fizemos escolas, centros de saúde, tudo com o orçamento regional. E essas empresas e esses empresários ganharam muito dinheiro com a região autónoma da Madeira. E era importante que os madeirenses soubessem quem financia esta fundação e tivessem duas listas à frente dos seus olhos. Uma lista com aqueles que são os mecenas da Fundação Social Democrata e que a ela deram património ou então dinheiro, e do outro lado tivessem outra lista com aqueles que prestam bens e serviços à região autónoma da Madeira e ganham dinheiro com o orçamento regional, e aqueles que são os empreiteiros da região autónoma da Madeira que prestam serviços à região, o que levou naturalmente a esta grande dívida. E o cruzamento dessas duas listas, entre quem financia a fundação e quem ganha do orçamento regional, era importante por uma questão de transparência e para sabermos se existe corrupção dentro daquela fundação e se há aqui algum pagamento de favores por parte de empresários que recebem obras públicas e que depois, eventualmente, possam financiar esta fundação. E é por isso que o Partido Socialista nisto é muito claro. A Fundação Social Democrata não tem uma máquina de fazer dinheiro. Na Fundação Social Democrata, como na Casa dos Madeirenses, não cai dinheiro do céu.
Há pessoas que dão dinheiro à Fundação Social Democrata. O que nós queremos saber, essas pessoas que atribuem dinheiro à Fundação Social Democrata fazem obras públicas na região autónoma da Madeira. Não pode continuar a pairar uma nebulosa em relação a esta fundação, que não sabemos quais são as fontes de financiamento. Não sabemos quem é que dá património e recursos financeiros à Fundação Social Democrata. Da mesma forma, não sabemos se essas pessoas que são mecenas para com a Fundação Social Democrata fazem obras públicas na região autónoma da Madeira e comem do orçamento regional. E por uma questão de transparência, desafiamos o PSD a publicar essas duas listas. As listas de quem financia a Fundação Social Democrata e as listas daqueles que fazem obras na região autónoma da Madeira e vão buscar dinheiro ao orçamento regional. Por uma questão de transparência, é necessário que essas duas listas venham para cima da mesa, à frente dos olhos de todos os madeirenses. Há algum mecanismo que o PS possa recorrer para o PS próprio ter acesso a estes dados, ou por ser uma fundação não tem que... Há mecanismos possíveis, que é uma comissão de inquérito. Uma comissão de inquérito na Assembleia Regional ou na Assembleia da República permite, digamos, meter os olhos dentro da fundação e desde que ela foi fundada até os dias de hoje e descobrir quem são os mecenas daquela fundação. E há outro mecanismo que é alterar a lei das fundações, que leve a que o nome das pessoas que dão dinheiro a estas fundações ou património seja tornado público no Diário da República. E, portanto, se o PSD inviabilizar ou não tornar público estas duas listas que nós pretendemos, iremos dar passos no sentido de alterar a lei das fundações, uma vez que a Assembleia Legislativa Regional é uma prisão a qualquer alteração à legislação que desproteja aquilo que é determinados laivos ou fumos que podem ter características de corrupção.